Colossenses, no capítulo 3, ele fala para a gente não esquecer daquilo que Cristo nos ensinou. Mas como se não bastasse a gente não esquecer, ele fala para a gente ensinar uns aos outros aquilo que Cristo nos ensinou. Ali no versículo 17, 18 e 19, se não me falha a memória, ele fala para os maridos amarem as suas esposas, eles falam para as suas esposas se submeterem aos seus maridos. Ele fala para os filhos obedecerem aos pais, ele fala para os pais ensinarem aos filhos. Ao longo desses meses nós temos tentado viver assim aqui no MAP. Nós estamos num trabalho já há algum tempo, com os encontros de homens, os encontros de mulheres, com retiro de família programado. As nossas professoras sempre ministrando culto para os nossos filhos aqui no MAP durante o momento de culto para os adultos aqui. E há uma preocupação grande de que a gente sempre leve esses ensinamentos de Cristo até a eternidade. E motivados pela preocupação das irmãs que cuidam dos nossos filhos e ministram os nossos filhos, a Rebeca, a Cissa, o Tico, o Sandro, alegraram no coração deles de convidar um homem de Deus para vir ensinar um pouco aquilo que Cristo nos ensinou. Por isso hoje nós vamos receber aqui o pastor José Ariston, da Igreja Presbiteriana, presidente da Escola de Paz. Eu gostei dele já porque os cabelos já nos ministram. Pessoas que estão preocupadas em ensinar aquilo que Cristo nos ensinou. Já dei um abraço bem gostoso nele ali, Marcos. Ia convidar o pastor para chegar aqui. E ele hoje vai... Eu já sempre falo isso, que Deus fala conosco de várias formas. Primeiro pelo teu Espírito, pela sua palavra. Mas Ele fala através das pessoas. E não necessariamente Ele precisa de revelar uma palavra certa na boca do pastor José hoje aqui. Mas Ele pode simplesmente conduzir as palavras dEle na direção certa do meu e do teu coração, na direção certa do meu e do teu ouvido, para que Ele fale conosco. Você crê nisso? E que nós sejamos hoje um solo fértil, para que as palavras que o Senhor for falar aqui hoje frutifiquem em nós, e nós possamos assim glorificar o nome de Cristo. Amém? Fica à vontade, seja bem-vindo. Deus te use grandemente. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu saúdo a amada igreja e os irmãos em nome do presbitério paulistano, presbitério paranaense, paulistano de onde eu vim, de São Paulo, e ali estou ligado ainda, né? A gente não esquece, né? Eu sou pastor lá da primeira igreja, lá do Lago da Ordem, pastor jubilado. E nosso ministério, mesmo antes de jubilar-se, é trabalhar com família. Somos terapeutas de casais e família, somos porque eu e a esposa trabalhamos juntos nessa questão. E mais do que nunca, a família está sendo muito atacada, ela está sendo vilipendiada, e nós temos que trazer alguma palavra nesse sentido. Eu queria abrir um parênteses e dizer que todas as minhas palestras e sermões eu faço multimídia. Tudo com imagem, com movimento, com som, mas infelizmente nós tentamos, os técnicos tentaram, mas não deu certo. Então eu vou tentar aqui, nas minhas palavras, reproduzir alguma coisa, né, de que só a imagem falaria, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Amém, irmãos? Amém? O tema dessa nossa fala nesta manhã é casa-lar.
casalar é igual a família. E quando estou falando de família, eu quero também falar com a igreja. Quando eu estiver falando de família, eu estou falando também da igreja. A bênção de poder voltar. Vamos ler o texto? Vamos ficar de pé, irmãos? Parece que está entrando a imagem, não sei se vai entrar o som. Não. Está conectado o apontador? Ok, irmãos, vamos não esquecer, né? E ficar aí. Vamos ler o texto. O texto é muito conhecido e eu quero trazer hoje um enfoque diferente desse texto. Ela está lá no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o médico Lucas, capítulo 15, verso 11 a 32. Ele está aqui e ele seria projetado. E continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente e irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, filho, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Curva sua cabeça. Pai, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Assentai, irmãos. Família é igual a casa-lar. A sua família é uma casa ou é um lar? Há muitas famílias que têm casa, mas não têm lar. Mas a família que tem lar, com certeza, tem uma casa. Eu ia descrever aqui, mostrar para vocês a diferença de uma para a outra, mas eu vou ler, as imagens não estão, mas eu vou ler algumas diferenças. Casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. Casa é o nosso abrigo das chuvas, do calor, do frio. Lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. Casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro, comer, onde temos pressa para sair e retardamos a hora de voltar. No intervalo é as imagens que vão passando. O lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, onde refazem suas energias, alimentam-se de afeto, encontram o conforto do acolhimento e onde temos pressa de chegar. Numa casa criamos e alimentamos problemas, lar é o centro de resolução de problemas. Numa casa moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam. No lar vivem companheiros que, mesmo na divergência, se apoiam nas lutas e se solidarizam. Casa é o local de dissensões, conflitos e discórdia. No lar, as dissensões, os conflitos existindo, servirão para esclarecer e engrandecer a todos. Numa casa, desdenha-se dos nossos valores. No lar, sonhamos juntos. Numa casa, há azedume e destrato. No lar, sempre há lugar para alegria. Numa casa, nascem muitas lágrimas. No lar, plantam-se sorrisos. A casa é um nó que oprime e sufoca. O lar é um ninho que aconchega. Se você ainda mora numa casa, eu lhe convido a transformá-la com urgência em um lar. E que Jesus seja sempre o seu convidado especial. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Família é igual a casa-lar, um lugar para onde sempre queremos voltar. Vocês já perceberam isso, irmãos? Como é gostoso voltar, poder voltar. Vivemos hoje diante de situação muito crítica, muitas pessoas fugindo de seus países. E temos aqui bem perto de nós, Venezuela, e muitas pessoas aqui no Brasil, existem movimentos, igrejas envolvidas, a minha igreja envolvida, acolhendo, ajudando, orientando. A gente conversa com eles e eles dizem, eu não posso voltar mais para a minha pátria. Eu não posso voltar para ver minha mãe, para ver meu pai. 2 exemplos de tantos contatos que fazemos. Eu me lembro que a gente passava sempre... Eu trabalhei por 20 anos e lá me aposentei no Hospital Evangélico, hoje é o Hospital Evangélico Mackenzie. Eu me lembro que indo trabalhar, passava eu sempre por algumas praças, eu sempre caminhava, trabalhava a pé, andava sempre 5 quilômetros ida e volta durante 20 anos.
Eu faço isso, caminho até hoje ainda 7, 10 quilômetros por dia, segunda, quarta e sexta. Preciso cuidar da saúde também, né? Não é só da saúde espiritual, não, do físico também, né? E eu me lembro que numa das praças eu sempre vi um garoto fumando, lá se drogando. Às vezes ele estava com os colegas, às vezes sozinho, mas um deles sempre me chamava a atenção e eu passava sempre próximo ali. Mas um dia eu resolvi sair. Tirei o terno, a gravata aquele dia e fui trabalhar de camisa e tem toda uma técnica de aproximação a essas pessoas. Me aproximei, começamos a conversar. E eu perguntei para ele: você comeu alguma coisa hoje? Não. Faz 2 dias que eu não como nada. Eu dei a mão a ele, estendi a mão e eu ajudei. Fomos até uma padaria em frente. Eu já tinha preparado, sabia que tinha uma padaria ali. Fomos ali e ali sentamos e tomamos um café. Um café quentinho, com pãozinho, com manteiga derretida. E nós conversamos. Depois voltamos para a praça e eu fui embora para despedir dele. Eu disse: por que você está aqui nesse lugar? Volta para casa. Você tem uma casa. Volta para a tua casa, volta para a tua família. Ele olhou para mim, com lágrimas nos olhos, e disse: ele não sabia quem eu era, nem me identifiquei como pastor, nada. Sabe, Senhor, eu não tenho casa para onde voltar. Meu pai matou minha mãe, meus irmãos foram distribuídos, eu estou sozinho no mundo, eu não tenho para onde voltar. E choramos juntos. Poucos dias depois eu soube que o mataram, quadrilha. Um outro exemplo é numa outra praça que passava também, eu vi um velhinho, barbudo, mal cheiroso, sempre ali. E eu me programei que um dia eu também faria a mesma coisa. E eu continuo fazendo isso, todas as oportunidades que acontecem. Não é parar sempre, você precisa ter cuidado, saber fazer isso. Tem todo um cuidado especial para fazer isso. Mas, igualmente, também me preparei, troquei de roupa e parei com aquele velho e fiz a mesma coisa. Conversamos, tomamos um café gostoso e voltamos. E na hora de ir embora eu disse para ele: sai daqui, meu irmão. Meu irmão não chamei de irmão. Ele está aí. Sai daqui, meu amigo, vai para casa, você tem filhos. Ele contou a história dele enquanto tomava café, eu sabia de tudo. Volta para casa. Ele falou: não. Eu tenho casa, mas eu não posso voltar para casa. Meus filhos me colocaram no lar, me judiavam. Era um lugar horrível, eu sofria muito, eu fugi de lá. Eu estou na rua. Eu não posso voltar para casa. O primeiro não tinha para onde voltar e esse não podia voltar. Ao terminar esse culto, nós vamos sair para casa, existe um lar nos esperando. Talvez exista já um almoço preparado nos esperando. Isso é gostoso, isso é confortável, graças a Deus. Mas quantos não têm para onde ir e nem para quem ir? A alegria de poder voltar. Por isso eu peguei esse texto e vamos trabalhar essa questão, essa alegria de poder realmente voltar. E essa parábola é considerada como a pérola das parábolas que Jesus Cristo contou. Porque se nós perdêssemos por alguma fatalidade a Bíblia e nos restasse tão somente esse texto, nesse texto nós poderíamos recuperar todo o plano de Deus para a redenção da humanidade. Por isso ela é chamada de pérola das parábolas. A essência da redenção humana está realmente aqui neste texto. Exemplo de lar cristão. E antes disso eu queria convidar vocês aqui. Vocês precisam se identificar com os textos, especialmente as parábolas que Jesus conta. Você tem que se identificar com um dos elementos ou pessoas daquela parábola. O mesmo eu faço nessa manhã. Quem é você nesta parábola que nós estamos trabalhando? Jesus usou um lar. Lá o texto não fala, não mostra. Você está passando aí, é? Mas está desconectado com a minha fala, então acho que não vai dar certo, né? Você tem outro controle, então, aí? Ah, né? É outro, então, né?
Sabe, irmãos, essas interrupções técnicas às vezes nos atrapalham, né? Embora o pregador chegou aqui às 10 horas da manhã para evitar isso, mas, infelizmente, tecnologia às vezes é isto, né? Eu estava dizendo, então, da identificação, não é isso? Que nós precisamos identificar com a parábola. E Jesus usa essa parábola, não fala da existência de uma mãe. Isso sempre me inquietou, desde a minha adolescência. Eu ouvia os pastores pregando e nunca nenhum deles falou que ali existia uma mulher. O texto bíblico não fala. Mas um dia, vasculhando numa biblioteca, eu encontrei um livro que se chama A História de um Feliz Retorno. Você está passando aí? Passa a imagem, então. Vai mostrar a capa do livro. A História de um Feliz Retorno, de Henri Nouwen. Observe nesta imagem, o filho pródigo, sujo, descalço, sendo acolhido pelo pai, de pé aqui à direita, altivamente, seu irmão mais velho, ao seu lado o seu servo imediato, e lá nos fundos a gente encontra a mulher. E o autor, Henri Nouwen, ele disse que ele esteve lá no Museu de São Petersburgo, na Rússia, e quando ele encontrou esse quadro, ele ficou estarrecido, porque tinha muito a ver com a sua própria vida. Ele ficou uma semana inteira lá naquele museu, analisando, estudando, e ele escreveu esse livro, então, História de um Feliz Retorno. Sabe, irmãos, Jesus Cristo não iria usar um lar, o exemplo de um lar que fosse aleijado monoparental. É que naquela circunstância, naquele contexto, a mulher, crianças e animais não tinha valor nenhum, era tudo igual. Era propriedade do dono da fazenda, do local. Por isso não é citada as mulheres. É Jesus que vem implantar o papel da mulher no contexto histórico. Então é por isso que a mulher não é analisada. E estudando outros grandes historiadores da época, eles contam, mostrando todo o contexto, sim, existia sim uma mulher. Então, embora no texto não conste, no meu coração, como ministro do Senhor, eu acredito, existia sim uma mulher, uma mãe. Jesus não ia pegar um lar monoparental aleijado para nos deixar como exemplo de lar cristão. Um modelo de lar igual o meu, igual o seu. Por isso que eu creio que havia sim uma mãe naquele local. Vamos analisar então, irmãos, por que será que o filho pródigo voltou para casa? Será porque ele estava com frio? Porque ele estava com fome? Será que é só isso? Eu quero analisar com vocês algumas qualidades, alguns motivos pelos quais ele voltou para casa. Primeiro, ele tinha saudade de casa. Ele tinha saudade de seu pai, com certeza de sua mãe e também de seu irmão. Porque ele carece de afeto, de carinho, onde nenhum amigo, nenhum dinheiro pode dar a essas pessoas. Ele precisa do acolhimento, do afeto, do abraço, da proximidade, da intimidade. Mesmo que seja um abraço de advertência, mas ele precisava disso. E é por isso, então, que ele volta para casa. Não podia mais viver sem esse acalento do seu pai, da sua família. Seu dinheiro, seus amigos jamais iriam oferecer isso. Precisava sentir que ainda era amado, compreendido e desejado. Nada como voltar ao convívio do nosso lar, com os nossos queridos, pois nós não os teremos sempre conosco. Precisamos ter muito cuidado. Eu estou indo agora, semana que vem, para o Ceará. Vou ministrar um seminário em Fortaleza. E foi marcado em função exatamente do motivo maior. É que no dia 19 de outubro, eu vou, como faço todas as vezes, 2 vezes por ano, visitar minha mãe. E dessa vez eu vou celebrar lá o seu centenário de vida.
E como é gostoso voltar para casa. Ela mora numa cidade chamada Quixadá, 170 quilômetros de Fortaleza. Cidade pequena, 30 mil habitantes. Mas como é gostoso ir lá, deitar no colo da mãe, a mãe fazer um carinho e dizer: filho, eu te abençoo, no nome do Senhor. Como é gostoso voltar para casa. E ela, sabendo que a gente vai voltar para casa, já preparou o melhor, não é verdade? Quantos aqui vão sair daqui e vão para a casa da sogra ou da mãe para comer? Né? E a mãe já preparou tudo especial. Quando voltamos para casa dos nossos pais, como é gostoso. E a pessoa já está nos esperando, com aquela mesa farta, com aquela toalha branca, com aquelas flores preferidas. E a parte do frango que você gosta, ela já sabe, está ali, crocante, cheiroso, aquele feijãozinho fervendo lá, especialmente se for um fogão a lenha, aquele arroz bem gostoso, com os fundinhos queimando. Ela prepara tudo. Então, como é gostoso voltar e poder voltar, mas não teremos para sempre. No caso da minha mãe, eu não sei, por isso que eu vou 2 vezes por ano lá visitar minha mãe. Segundo motivo, porque ele voltou para casa. Por que ele voltou? Porque ele sabia que seu pai e sua família eram tementes a Deus. E ele sabia que desde o ventre materno ele fora consagrada a Yahvé, o Deus e o Senhor da vida. Isso ele tinha certeza, por isso eu posso voltar para casa, porque eu tenho um pai e uma família que realmente temem ao Senhor. E ele sabia de uma coisa, e será que você sabe disso? Será que seus filhos sabem disso? O texto lá de Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 9, que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Esse texto é profundo e é maravilhoso, e hoje, no contexto atual, esse texto significa a ambiência familiar, o clima familiar, andando, caminhando com ele, significa como é que é o ambiente na sua casa. E ele sabia que o ambiente da sua casa era um ambiente de amor, de acolhimento, de amizade e de fidelidade. Por isso, ele podia voltar. E esse texto, ele usa, é a única vez que ele usa uma expressão derek, que significa ambiência familiar, isto é, ambiente familiar. É o único livro que usa o verbo yamad, que quer dizer ensinar. Um pai que sabe educar para o futuro. Será que você, pai, você, mãe, sabe educar o seu filho para o futuro? Eduque a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele. Apesar daquela partida, aquela hora que o filho vai embora, e não foi assim de repente, não, viu? Todo o contexto histórico diz o seguinte, que aquela decisão não foi de maneira... Não, foi um tempo, fala-se em 2 a 3 meses, desde que eles conversaram a respeito para ele sair de casa. E todas as noites, quem sabe lá no momento de oração, eles conversando, o pai falando da realidade do mundo exterior. Mesmo assim ele pega a sua trouxa, pega o dinheiro, exige do pai a divisão, pega a divisão da riqueza, e ele vai embora. Eu imagino aquele velho, já ao quebrado, reumático, olhando e vendo seu filho se perdendo na curva do caminho, pelo caminho pedregoso e assustador. Mas ele tinha uma certeza, um dia ele vai voltar. Olha aqui para mim, querido, se você tem algum filho que foi criado como este exemplo, e hoje está desviado, não sabemos onde, por descaminhos, eu quero dizer no nome de Jesus Cristo hoje que ele vai voltar. Por isso você não pode desistir. Aquele pai nunca desistiu, estava sempre orando e abençoando aquele filho. Terceiro motivo, queridos, um pai, casa-lar, não apegado às coisas materiais. Quando ele disse para o pai: pai, dá minha parte da fazenda, da riqueza que me pertence. Ousado, né?
ousado, porque ele era o caçula, não tinha direito a nada. No contexto judaico, quem tem direito é o filho mais velho, desde que seja homem também. Se mulher também não tem direito. Portanto, ele não tinha direito nenhum. Mas o pai não quis questionar. Riqueza maior é a presença, é a existência, é a vida de seu filho. E ele divide, dá o dinheiro a ele, e ele vai embora mesmo assim. Um pai que não é pegado às coisas materiais. Irmãos, e como nós temos hoje pais apegados às coisas materiais. Eu visito muitos lares, e hoje, como jubilado, eu tomo a liberdade de fazer muitas coisas que talvez antes eu não faria. Eu visito as famílias, mas não aviso. Eu chego sempre de surpresa. Irmãos, não imagine o que acontece. Quando bato na porta e eu escuto, é o pastor. E barulho, cadeiras puxando, grito com criança. Ai, pastor, que bênção, que alegria. Sento, né? Daqui a pouco veio o cafezinho e eu falei, cadê as crianças? Não, pastor, já coloquei ele no quarto para não atrapalhar a conversa. Eu falei, pois é, se teus filhos não participam de uma reunião com o pastor, eu vou embora. Irmãos, eu levanto e vou embora. Porque os filhos estão sendo marginalizados, esquecidos. Porque tem cristais, tem muitas coisas valiosas na casa e as crianças podem quebrar. Eu vou em lares, às vezes, e vejo coisas que fechados. Não, essa mesa, essa cristaleira, essas cortinas, tem alguma coisa barrando para a criança não esbarre. Não há espaço para o filho. Por isso ele vai embora quando chega na adolescência. Não é sua casa, não é seu lar, ele não faz parte. E eu falo, muito obrigado, Deus abençoe, mas se você não pode aqui, eu vou embora. Outro dia nós voltamos e conversamos com a família. Repartiu a herança. Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E quem reconhece isso, irmão? Quem está dizendo isso? Não é o pai, é o filho que está dizendo. Lá, quando ele está passando fome, ele diz, quantos trabalhadores de meu pai? Lembrança, não esqueceu? Porque os empregados, isso não era normal naquela época. Por isso citou este lar. E o pai, lá quando conversava com o filho mais velho, conversando, imagina naquele momento, toda a festividade, convidou todos os irmãos, amigos, vizinhos, e estava havendo uma grande festa. E festas de judeu normalmente duravam uma semana. E era um grande motivo. E o filho mais velho, diz o texto, vinha do campo, estava trabalhando, voltou, chegou próximo, não vou entrar, e não quis entrar. Aí o servo foi lá e cochichou no ouvido do pai, olha, teu filho mais velho está lá fora, não quer entrar. Imagina, o pai tira suas vestes festivais, pede desculpa a todo aquele público e sai para atender o seu filho. Irmãos, nossos filhos têm que ser atendidos na hora. Não é agora, não é mais tarde, não existe isso para eles. O momento é agora. E ele vai conversar com aquele filho. Não sabemos quanto tempo ele conversa. Eu acho que durou horas e conversa com ele. Filho, vamos voltar, vamos entrar para a sua casa. É tua casa, é teu irmão que voltou, está todo mundo esperando. Não vou, não vou, não vou. Não vou. Ele entrou? Você que responde. Você entrou? Há sinais de desprendimento e de reconhecimento quando o filho pródigo volta. Veja, olha a diferença. Como é que é? Quanto tempo ele ficou com o filho mais velho? Agora, quando o filho mais novo volta, o pródigo, diz o texto que olhando, avistando o filho distante, ele reconhece que é seu filho. Ele está sujo, maltrapilho, mal cheiroso, descalço, mas o pai, olhando, reconhece, é meu filho. É assim que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nos alcança. Ele nos enxerga como pecadores, sujos,
depravados, mas ele olha e diz: é meu filho. E Deus corre em nossa direção, enviando o seu filho, seu único filho Jesus, para vir ao nosso encontro e nos salvar, nos perdoar e nos recuperar. Por isso o Pai, com um sinal de reconhecimento e do seu arrependimento, olha que o Pai não questiona, o Pai não diz palavra nenhuma. O filho tentou ensaiar um discurso, mas na hora não teve coragem, porque ele sentiu na presença, na maneira como seu pai se apresentava, que era desnecessário. E o pai não disse uma só palavra. O texto diz que o pai o abraçou e o beijou. Não, a tradução aqui está pobre. Nós não encontramos, os tradutores não encontraram na nossa língua. Como é que traduziria esse verbo? Esse beijar é cobrir de beijos. O pai não foi lá, não deu um beijinho na testa do filho, não. O pai vai correndo, ao quebrado, cansado, vai lá e abraça o filho e beija da cabeça aos pés o filho. Não sabemos quanto tempo ele fica fora, se foi alguns meses ou alguns anos, não importa. Mas cobrir de beijo, não é beijar somente. A tradução aqui está pobre, é cobrir, é beijar dos pés à cabeça. Aquele filho sujo e imundo. E é isso que Jesus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. Apesar do nosso pecado, Ele nos abraça. Ele diz: vem, filho amado, eu estou aqui. Então o Pai dá o que as vestes de reconhecimento e de exaltação e honra. Dá-lhe o anel de ouro, que é sinal de afeto, de favor, distinção e riqueza. Sandálias, porque somente homens livres usavam sandálias. Escravos andavam descalços. Manda matar o novilho cevado, separado para ocasião especial, porque há prazer e muita alegria. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quarto motivo, quarta razão, porque ele voltou para casa. Ele sabia que ele tinha um pai, uma família que sabe lidar com as crises. E crises existem em todos os lares. Os nossos lares, em todos os lares existem crises. Ele sabia. Mas ele sabia também que seu pai saberia lidar com esta crise. Por isso ele disse: eu vou voltar. Pai não impede a partida do filho quando ele quis ir. Lembra disso? Ele não quis. Ele não se preocupou. Claro que o pai ficou chorando. Eu acredito que o pai e a mãe aqui atrás, escondidos, chorando. Eu não sei se o irmão mais velho chorou. O irmão mais velho, no outro estudo que eu gosto de fazer, eu trato aquele homem como a famigerada classe média da cristandade. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, mas também não faz nada de bom. Esse era o irmão mais velho. Ele não se desespera porque a riqueza era maior, é seu filho. Tinha um coração e mente tranquilos, tudo foi feito. Seu pai, e com certeza sua mãe, tinha um coração e mentes tranquilos, tudo foi feito. Eu pergunto para você, você poderia afirmar isso? Tudo foi feito. Você tem um coração e uma mente despreocupadas, mas o pai sabia disso. Tudo foi feito. E mesmo assim, ousa-se acontecer coisas semelhantes. Ele continuaria orando, abençoando e esperando o seu filho voltar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes da colheita. Salmo 126, verso 6. 5 motivos. Qual é o quinto motivo porque o filho pródigo voltou para casa? Porque ele sabia que ele tinha um pai, tinha uma casa lá. E não somente uma casa, irmãos, onde havia disposição constante em perdoar os erros cometidos por todos naquela casa. Eles compartilhavam, por isso ele voltou, ele acreditou. O pai estava sempre acreditando na sua volta. No estrangeiro, um dia ele quis voltar, ele tinha uma certeza. Ele tinha um lar, por isso ele poderia voltar. Antes, qualquer outro lugar, menos esse lar. É regra, é oração de manhã, é oração do almoço. O judeu reza pelo menos 3 vezes por dia, no mínimo. Tinha os regulamentos, tinha os limites, tinha os horários. Ele disse, não, qualquer outro lugar, menos este lar. Não é isso que tem acontecido hoje com nossos adolescentes?
que se rebelam, porque há alguns limites, alguns valores que devem ser vivenciados, eles não querem mais, porque quando da infância, talvez, nós falhamos em ministrar, em mostrar, em vivenciar esses valores e limites, não apenas pregar, não apenas falar. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Seu filho precisa ser educado quando ainda ele está no ventre. Isto é, você, pai e mãe, ter realmente uma unidade, uma conciliação. Gente, o que está faltando hoje nas nossas igrejas, nas nossas famílias, é que não há mais relacionamentos. São frios, distantes. Isso é fruto realmente do lar. Isso é um problema sério, começa lá. Não há mais intimidade. Pai já não abraça mais o filho, não beija a filha. Tem que ser feito isso todos os dias. Se eu perguntar para vocês, pais e mães, vocês amam seus filhos? Com certeza você vai dizer, claro, que amo. Vamos reformular essa pergunta. Pergunto a vocês, seus filhos têm certeza do seu amor para com eles? Agora é diferente. E houve um silêncio na cabeça de vocês agora, e até a posição, vocês pararam até de se mexer, porque só eles sabem dizer isso. Se realmente eles são amados ou não. Agora, quem me dera voltar para a casa do meu pai, para a casa lar. Conhecia o coração e a dimensão do amor do pai. Por isso, quando voltou, o pai lá estava esperando. Você conhece o amor do nosso pai? Conhece. Mas você já experimentou esse amor na sua vida, realmente? Nós vamos, daqui a pouco, celebrar a ceia. E Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Não é apenas relembrar. Não é apenas relembrar. É lembrar e se apropriar desse sacrifício. É diferente. Lembrar é fácil, lembrar do sacrifício de Jesus. Mas aceitar, se apropriar desse sacrifício. Ele fez isso por mim, foi por mim. Isso é que tem que existir realmente, inclusive lá em casa. Sexta razão, queridos, um pai, uma família que não vive procurando culpados. Quem foi? Por que ele saiu de casa? Quem foi o culpado? Foi você, mãe. Foi você, pai. Foi você, irmão. Irmãos, não adianta procurar culpados. O pai e os outros. Quem falhou? Quem foi que cometeu alguma falha? Porque o filho foi embora. E aí vive nesse clima de desespero, de angústia, de arrependimento, de sentimento de culpa e assim por diante. Mas naquele lar, o filho pródigo sabia que eles tinham tudo em comum, inclusive erros e culpas, lágrimas e sorrisos. A família, o pai, sabia partilhar as dores e as alegrias, acolhe e cuida dos traumas dos filhos. O pai está sempre presente na vida dos filhos, sabe dialogar e vivenciar princípios e valores cristãos. Será que nós temos feito isso, irmãos? Temos vivenciado isso, não falado isso, mas vivenciado este amor de Deus e demonstrando este amor para os nossos filhos e entre nós, irmãos. Será que temos feito isso de verdade? Sétimo motivo pelo qual o filho pródigo voltou. Ele sabia que ele tinha um pai, tinha uma casa lar que sabe lidar com as emoções. Pais e demais familiares, quando o filho partiu, se perdeu lá na curva do destino, choraram a tristeza da partida do filho caçula. Era um filho amado, eles choraram e tinham o direito de chorar e precisavam chorar. Todos podiam expressar seus sentimentos e emoções naquele lar. E por isso eles estavam agora festejando, dançando, comendo. Porque é preciso viver emoções. Irmãos, quantos lares, quantas famílias eu visito? Só há tristeza, silêncio, ninguém fala, ninguém sorri. Não vejo ninguém se abraçar, não vejo um pai botar na mão do filho, não vejo um pai abraçar a esposa, não vejo a esposa abraçar o marido. É um clima, não há nenhum momento de emoção, não se vive emoções. Precisamos viver emoções, irmãos.
Como diz Roberto Carlos, são tantas as emoções e nós não as vivemos. Já repararam que seus filhos pequeninos muitas vezes chegam em casa trazendo lá na provinha um desenho, ele recebeu lá um parabéns, uma estrelinha, uma palminha, e ele vem correndo para mostrar para você, e você, mãe, está na cozinha mexendo, depois eu vejo. Ou você, pai, está na televisão assistindo o jogo do seu time, ou está lá no computador, depois eu vejo. Não existe depois para o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira. Não parou aí? A pergunta que eu fiz há pouco para vocês. Deus amou, vocês amam seus filhos. Mas o texto continua. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, seu unigênito, para viver entre nós, no meio de nós, um como nós. É um amor encarnado, é um amor que se materializa, que é tangível, que é perceptível. Por isso eu perguntei para vocês, seus filhos têm certeza do seu amor para com eles? Eu tenho certeza que eu sou amado por Deus, porque Jesus Cristo está em mim, Ele vive em mim, Ele é meu Senhor. Estão entendendo isso, irmãos? É preciso realmente viver as emoções. O que acontece muitas vezes nos lares é o seguinte, aquele desenho lá, você fala depois, a criança não volta mais, porque para ela não existe amanhã, não existe o mais tarde, não existe. Especialmente o pequeno. Mas você, quando ele se forma, você dá um presente, faz uma festa. Quando você entra no curso de nível médio, mesma coisa. Quando você entra na faculdade, então, ganha carros, ganha os melhores celulares, manda viagens. Mas é só nessas ocasiões. E naquele dia que ele trouxe aquele papel com uma estrelinha, é uma conquista, é uma vitória, você tem que dizer, amém, parabéns, filhão, você é meu filho amado. Nas pequeninas coisas de cada dia. Aqui na igreja também precisamos fazer isto. Não é esperar grandes acontecimentos para nos regozijarmos. Temos que viver as pequeninas emoções de cada dia, de cada momento. É isso que nos engrandece, que nos torna segundo o coração do Pai. Parentes e amigos reunidos no lar celebrativo, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Enfatiza o apóstolo Paulo. Então você pode chorar, viver dramas em casa, viver situações difíceis, mas você tem que se alegrar também. Mas não é somente porque ele passou no vestibular, porque entrou na faculdade, porque concluiu o curso superior, não, é cada dia que ele chega em casa nas pequenas conquistas, parabéns. E se porventura ele teve a desventura de receber talvez uma nota baixa, alguma coisa, que ele não tenha medo de mostrar para você. E você possa dizer, filho, vem cá. Você é meu filho, eu conheço você. Você é capaz. Juntos nós vamos recuperar. Você vai ver que o mês que vem você vai melhorar. E vamos juntos com ele. Não há desculpa de não ter tempo, irmãos. Essa desculpa de não ter tempo é uma mentira. O problema, deixa eu dar uma técnica para vocês aqui, em tudo que vocês fazem, em qualquer área, sentimental, familiar, profissional, social, espiritual, em qualquer área. Veja o que é essencial. Essencial é aquilo que tem que ser feito imediatamente já. Depois, você faz aquilo que é importante. Fazer após o realizado, essencial. E se sobrar tempo, você faz aquilo que é acidental. Mas não é verdade que nós invertemos isso? Gastamos muito tempo naquilo que é acidental, que são besteiras, pequenas coisas, que podiam ser delegadas, que podiam ser deixadas. Fazemos alguma coisa importante, mas o essencial. Quem sabe o essencial hoje é você, marido e marida, que está aqui, sentar e hoje ter uma conversa séria. Porque há problemas no relacionamento de vocês. Quem sabe um problema com seus filhos. E você está dizendo, eu estou esperando um dia apropriado, a hora apropriada. A hora é agora. Não pode deixar para depois. O filho estava lá fora, chorando, se lamentando. E o pai, diante de todos aqueles convivas, ele largou tudo. Porque o importante agora é estar com o filho. Filho, eu te amo.
Tudo que é meu é teu. Meu coração, minha paixão, meu amor, os empregados, a família, tudo é teu. Eu estou aqui. Vamos entrar. Oitava e última razão porque o filho pródigo voltou para casa, queridos. Pai cujo amor é sem medida e imparcial. Filho mais velho tem necessidades diferentes. Aliás, esse texto é muito bonito, né? O texto diz, né? O amor é benigno, é paciente, o amor não arde em ciúmes, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Bonito, né? É romântico, é muito lindo. Mas na prática, será que realmente nós estamos vivendo isto? Isso foi escrito, não é para ficar como poesia, não. É como uma regra de comportamento. Será que realmente? E aquele pai viveu realmente isso aqui. Ele é paciente, ele esperou, ele chorou, ele não desistiu, ele suportou. E esse é o exemplo que a parábola quer nos deixar na pessoa de Cristo Jesus. Pai tem muita paciência e amor para com ele também, com aquele filho, o mais velho. Não fugiu à sua responsabilidade quando foi chamado e avisado que seu filho estava lá fora, irredutível. Um pai, família, acolhedor, curativo e restaurador. Um pai que trata das feridas, das machucaduras. Assim também deve ser o seu lar. Essa igreja tem que cuidar, tem que tirar os carrapichos das ovelhas, tem que tratar dos ferimentos, não com bronca, não com sermões, mas com acolhimento, com abraços e com a palavra certa, no momento certo, na hora exata. Pai e familiares que sabem lidar com as diferenças. O texto já foi lido. Como é o seu lar e a sua família, meus irmãos? Como é o seu lar e a sua família? Sua casa provoca saudade dos ausentes? Sua casa é um lugar temente a Deus? É um lar não apegado às coisas materiais? É um lar que sabe lidar com as crises? É um lar onde há disposição constante em perdoar? É um lar que não vive procurando culpados? É um lar que sabe lidar com as emoções? E seu amor, pais e igreja, é sem medida e imparcial? Não está na hora de você voltar, querido? Olha aqui para mim. Será que não está na hora de você voltar? Voltar-se para si mesmo e fazer uma autoanálise de sua própria existência. Voltar-se para sua esposa, esposa voltando-se para o seu esposo. Quantos casais distantes, muitas vezes sentam na igreja, juntinhos, às vezes até de mão dadas, mas que durante a semana é uma situação difícil. Por isso, nossos filhos, especialmente depois que entram nas faculdades, vão embora de casa e da igreja, porque alguma coisa faltou. Mesmo que isso tenha acontecido, eu quero dizer para você, há uma promessa, há uma verdade. Eles vão voltar no momento certo. Há uma certeza, nós sempre seremos reconhecidos e amados pelo nosso Pai. Deus Pai ainda acredita em nós, apesar de todos os nossos pecados e mazelas. Temos um lar e um Pai que nos aguardam. Por isso nós podemos voltar, amados, ainda hoje, pois amanhã pode ser muito tarde. Haverá grande festa nos céus, maior do que a do filho pródigo. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está na hora de voltar, irmãos. Quem sabe você mesmo precisa voltar-se, não somente também para a igreja, mas você voltar-se para Deus. E a igreja como um todo voltando-se inteiramente, permanentemente a Deus, viver nessa dependência de Deus. Muitas vezes nós nos distanciamos, como filhos, como cristãos, como membros de igreja, nós nos afastamos.
Por isso que o último versículo do Velho Testamento é: o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra, a casa lar, a igreja com maldição. Portanto, amados, esse é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Volte enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe, amados.